Oi, gente, tudo bem com vocês? Tenho da parte de Deus um versículo para todos e para todas nesta oportunidade. Salmo 120, versículo 1 diz: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu e Ele me escutou. Versículo muito importante. Quem citou ele? Quem citou ele foi o salmista Davi. Um dos homens que mais entendeu de angústia, de sofrimento, de aflições e também de vitórias. Ao lado de tantos outros, Davi foi realmente um vencedor. Mas ele diz que na angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor escutou, o Senhor ouviu ele e ouviu mesmo. Todavia, quando a gente está passando por uma luta, por uma provação, não vem a resposta rápido e muitas vezes, aparentemente, o Senhor não está ligando para nós. O Senhor nos esquece, o Senhor nos isola e não é bem assim. Quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando por nós. E a gente muitas vezes não entende, fica dizendo que Deus nos esqueceu e assim por diante. Mas o Senhor não esquece dos que são seus. Portanto, gente, povo de Deus, está angustiado, está passando por alguma situação de luta, de provação, de dificuldade. Continue confiando neste Deus que não nos abandona um minuto sequer. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus dói demais. E às vezes parece, que quando mais precisamos dele, ele fica em silêncio. E surge até uma pergunta. Quem sabe você não já fez esta pergunta? Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? É óbvio que essa expressão "mais precisamos dele" é somente força de expressão, porque todos nós dependemos todo o tempo todo dependemos de Deus, dependemos da sua proteção, do seu abrigo, do seu amparo, dependemos dele, e ai de nós se não dependêssemos dele. Nós nos sentimos bem em estarmos nos braços dele, porque se não dependêssemos dele, nem existiríamos. Mas o Senhor cuida de nós, como cuidou de Jó, como cuidou de Davi. E por falar em Jó, você viu a luta que Jó passou? Observaste o servo do Senhor? Quantas provas! Tudo num só dia. Olha o que Jó passou, que Jó perdeu. Perdeu bens materiais, perdeu filhos, perdeu a esposa momentaneamente, mas perdeu a esposa que estava passando junto com ele pela prova. Houve um momento que ela não aguentou e o desprezou. Depois se reconciliaram e ficou tudo bem. Mas ele viveu isso, essas perdas. E como se não bastasse, perdeu também a saúde. Você perder bens materiais não é fácil. Só existe uma coisa que é mais difícil perdermos do que a saúde, que é a família. Ele perdeu 10 filhos de uma só vez. Perdeu também, volto a dizer, a saúde. A Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 7, versículo 5, que Jó, seu corpo estava cheio de bichos e Jó cheirava mal. Esta é a situação, mas Jó nunca perdeu a confiança no Senhor. Mesmo com o silêncio de Deus, que Deus ficou um longo tempo em silêncio. Você está passando por essa prova, você está vivendo essa prova, passando por ela, mas volta e meia Deus fala contigo como está falando agora. Mas com Jó, Deus levou muito tempo sem falar com ele, nem por profeta, nem através de uma palavra, sonho, nada. Deus não falava com Jó, levou um tempo sem falar com Jó. E sem contar que
seus amigos vinham, amigos entre aspas, vinham para ali fazer uma visita. Aquela visita, no início tudo bem, mas quando você está muito tempo ali vivendo aquela situação de amarração, de doença e tantas coisas dando errado, aí os irmãos, entre aspas, que não têm intimidade com Deus, que não conhecem o sobrenatural de Deus, começam a deduzir, pensar coisas. Não é possível alguém de Deus, alguém que se diz homem de Deus, se diz mulher de Deus, passando por isso. Não, está em pecado, tem alguma coisa errada com ele ou com ela. Você já teve visitas assim na sua casa? Jó viveu isso, mas venceu tudo e nunca perdeu a confiança no Senhor. Capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó diz, ele abre a boca e diz, eu sei. Um homem numa situação daquelas ia ter certeza mais de quê? Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. E mesmo tendo a minha carne consumida, exterminada, corroída, ainda em vida, verei a Deus. Isso aqui é fé, né? E a Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, mudou Deus o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e deu a ele em dobro tudo que ele antes possuía. E para encerrar, vamos voltar para Davi. Davi disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Davi foi modesto, Davi foi humilde, porque ele sabia e ele passou por diversas situações, a exemplo de Jó, que Deus não falava nada, que Deus não dizia nada, que Deus ficava em silêncio. Então ele faz um resumo do que ele passou e diz, Deus me ouviu na minha angústia. Estava ouvindo sim, Deus estava ouvindo o tempo todo o seu clamor na angústia, mas só respondeu na hora certa, com vitória, porque Davi se tornou rei da nação mais amada da face da terra, sem desmerecer nenhuma outra, mas Israel é Israel, pessoal. Tornou rei desta nação, e Deus o abençoou até o fim da sua vida e o início dela, o reinício dela lá na glória, para nunca mais cessar. Tá bom, pessoal? Então a palavra de Deus para você é essa: continue confiando no Senhor. Deus é o teu refúgio, a tua força, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora dessa angústia que você está passando aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.